Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre sujeito e concordância verbal. Então, o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Então, nós vamos ver hoje especificamente o sujeito, que é o componente ali da análise sintática, a relação das funções ali entre o verbo e o núcleo do sujeito. Com isso, a gente desdobra na questão da concordância verbal. Vou abrir aqui para vocês. Então, temos lá sintaxe, sujeito e concordância verbal. Então, o que é essa relação sintática, né? Ela é a relação lógica das palavras na frase. Então, eu tenho uma ordem, tá? Nós chamamos de ordem canônica, a ordem mais conhecida das orações, em que vem o sujeito e depois vem o predicado. Se vier de outra maneira, a gente vai chamar isso de inversão, né? Então, a sintaxe trabalha essa função, essa relação das palavras com logicidade, dando ordem a essas frases no texto, para nossa sistematização, para a forma como nós construímos os enunciados, os nossos pensamentos, a sistematização do nosso pensamento. Então, nós vamos ver aqui o conceito de frase, oração e período. Então, toda vez que a gente vai ver a questão do período simples, período composto, a relação das orações, né, nós temos que ter isso em mente. O que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Então, costuma-se conceituar aí por frase aquela palavra ou uma sequência de palavras com efeito de sentido. Então, para ser frase, eu preciso ter sentido. Se não tiver sentido, não é frase. Aqui não entra a questão do verbo, de ter verbo ou não ter verbo. Então, eu posso gritar socorro, todo mundo entende o que eu estou dizendo, tem sentido, e não tem verbo, é uma frase. Como, obviamente, eu tenho orações que são frases. Falando nisso, a oração, então, é aquele enunciado que contém o verbo. Ela se serve ali do verbo para ser classificada como oração. Então, em língua portuguesa, oração é tudo que tem verbo. Agora, aqui entra uma curiosidade, né? A oração pode não ter sentido. Eu posso construir uma oração, ela vai estar com um verbo e eu posso dizer nada com nada. Então, eu construo uma oração, mas ela não tem sentido. Ou a locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar com um verbo principal, mas eu também tenho uma oração só. Então, eu disse uma oração só porque eu vou entrar na questão do período, né? Então, se você parar para pensar, você, quando está ali na aula presencial, você tem o período da manhã, o período da tarde, o período noturno, né? No nosso caso aqui, em língua portuguesa, eu tenho período em português. Tudo que é um só é simples, mais de um, ou seja, 2 ou 200, é composto. Se eu tenho um verbo, uma oração, essa oração é chamada de absoluta, ou período chamado de período simples. Então, se eu tenho um período simples, é porque eu tenho uma só oração, tem só um verbo. Então, eu também posso chamar esse período simples como o próprio nome diz, a oração absoluta, já que o período é simples. No período composto, obviamente, eu tenho mais de um verbo, por isso que é composto. E aí eu vou ter a relação da oração com outra oração. E essa relação da oração com outra oração, eu vou chamar esse conjunto de orações de período composto. Tá?
Então, essa distinção entre frase, oração e período é importante para a gente saber que nós vamos falar hoje do sujeito dentro do período simples. Mas eu tenho o conceito de sujeito na oração subordinada, como nós já vimos, a oração subordinada substantiva, que exerce a função de sujeito, eu tenho uma oração funcionando como sujeito. Aqui, então, o sujeito é o termo sobre o qual há uma informação. Você se refere ao sujeito, né? E é o predicado que exerce essa função. Nós vamos ver no futuro o que é o predicado, que é o outro termo essencial da oração. O que é essencial? Essencial é o que não se pode prescindir. Então, o predicado, ele é composto ali pelo verbo, né? Tanto o verbo que a gente chama de significativo, quando há o objeto direto, objeto indireto e tal, como o verbo de ligação. Mas, para ser oração, tem que ter verbo, o verbo sempre vai estar no predicado, sempre vai haver predicado na oração. No caso do sujeito, a maioria das orações, além do predicado, tem o sujeito, mas há orações sem sujeito, orações que têm só o predicado. Portanto, o sujeito é aquele elemento sobre o qual se traz uma informação. Ele pode ser determinado, tá? Nós vamos ver aqui vários tipos. Ele pode ser indeterminado, né? E ele pode ser inexistente. Uma oração, como eu já me referi aqui, oração sem sujeito, né? Então, vamos começar pelo sujeito determinado. Sujeito determinado é aquele que está explícito na frase. Você lê a frase, acha o verbo, tem, portanto, uma oração, e a partir desse verbo você vai encontrar o sujeito. Eu costumo dizer que o verbo é o dedo duro do sujeito. Então, por exemplo, se o sujeito está determinado, está explícito na frase, eu tenho um núcleo. Então, volta àquele conceito de simples e composto. Se eu tiver um núcleo só, eu tenho sujeito simples. Se eu tiver dois núcleos ou mais, sujeito composto. Mas eu vou perguntar para o verbo. Então, por exemplo, João foi à escola, mesmo em tempos de pandemia e tal. Então, quem foi à escola? Eu pergunto para o verbo. Quem foi? João. Ele diz imediatamente de quem ele está a quem ele está se referindo, de quem que ele está falando. E aí eu só tenho a palavra João, é uma palavra só, um núcleo, ele é sujeito simples. No caso do composto, como eu já disse, eu tenho dois ou mais núcleos. Então eu tenho João e Maria. Vejam que o verbo vai alterar. Eu tenho João foi, João e Maria foram à escola. Só que agora eu tenho dois núcleos, por isso que o verbo foi para o plural. Então, eu tenho João, Maria, sujeito composto. Quando é o sujeito oculto? Oculto, eu sei que está na oração, mas ele está subentendido pelo contexto. Como que eu descubro esse sujeito, já que ele é determinado, só que ele está oculto? Ele é também chamado de sujeito desinencial, que é exatamente pela desinência do verbo. Como eu disse, o verbo, ele entrega, né? Ele deda o sujeito. Então, através da desinência do verbo, eu sei que há um sujeito ali. Ele não está necessariamente explícito, porque está oculto, e aí vem essa nomenclatura, mas ele está na oração. Quando eu digo, fui ao mercado ontem, né? Eu não estou dizendo eu fui declaradamente, né? Como no inglês, né? Eu tenho que usar lá o pronome. No caso da língua portuguesa, não. Pelo verbo, eu tenho a designação do sujeito. Então, eu tenho pelo fui, quem fui? Eu. Não está explícito na frase, na oração, mas pela desinência do verbo, eu sei que ele está ali. Ele está elíptico, né? Também existem gramáticas que classificam o sujeito oculto como elíptico, tem gramática que traz o sujeito oculto como desinencial, e por aí vai, né? Esses são, então, os sujeitos determinados, simples, composto
e oculto. Tá? Então, eu tenho aqui essas três distinções para o sujeito determinado. Por outro lado, eu tenho um sujeito que não aparece explícito na oração. E não é como oculto, eu não consigo, através da desinência verbal, saber com certeza, tá? Eu até tenho alguns indícios, mas ele não aparece expresso na oração, ele é indeterminado. Como ocorre isso? O verbo fica na terceira pessoa do plural. Então, eu digo, quebraram a vidraça. Eu sei que alguém agiu sobre a vidraça, alguém quebrou a vidraça, mas eu não consigo, pelo verbo quebraram, determinar quem foi o sujeito, quem é na oração, tá? Não estou dizendo no sentido, na questão semântica. Você vai falar, eles quebraram, então o sujeito é eles, é igual lá o raciocínio do sujeito oculto. Não, aqui eu tenho no plural, a terceira pessoa, o verbo é quebraram, eu não tenho certeza sobre quem exerceu essa função de quebrar, no caso da vidraça. Então, eu estou indeterminando o sujeito. Isso pode ser intencional. Outro indício da indeterminação do sujeito é a partícula ser, né? Um pronome, e ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Não é pronome reflexivo, ele tem outras classificações. No nosso caso aqui, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Ele tem a mesma função lá do quebraram a vidraça. Quebrou-se a vidraça. Então, eu trago o verbo para o singular, coloco a partícula ser, continuo indeterminando o sujeito. E há um outro caso em que o infinitivo impessoal, né, no caso ali de uma expressão, por exemplo, atirar, né, o verbo, eu tenho o verbo, tenho oração, mas o sujeito não consegue ser determinado aqui, porque, por exemplo, num pelotão, tal, atirar, eu tenho uma ordem, mas eu não consigo determinar o sujeito. Por fim, eu tenho o sujeito inexistente. Como o próprio nome diz, ele não existe. Né? É uma oração sem sujeito, eu só tenho predicado. E aí os verbos são os verbos impessoais. O mais citado, né, é o verbo haver, no sentido de existir. Se é o haver no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Há 30 pessoas na sala. Existem 30 pessoas. Quando é o verbo explícito ali, existem, eu tenho o sujeito, 30 pessoas. Mas no caso do verbo haver, ele é impessoal, ele está na terceira pessoa do singular, e eu não faço concordância, né, em plural, por exemplo, já que ele é impessoal. Esse impessoal aqui é que não tem pessoa gramatical do discurso. Então, o sujeito é inexistente, a oração é classificada como oração sem sujeito. E há uma outra classificação em que o sujeito é oracional, tem uma oração inteira como sujeito da oração. Eu tenho o caso da oração subordinada substantiva, né? Subjetiva, que é o sujeito de uma outra oração. Também há a questão aí do verbo na terceira pessoa do singular. É necessário que isso seja feito hoje. Então, que isso seja feito hoje é necessário. Essa oração inteira é o sujeito da oração é necessário. Esses são, então, os itens que eu precisaria dizer para vocês sobre sujeito, que é, então, um dos termos essenciais da oração. Agora eu vou partir para a questão, então, relacionando esse verbo, que é o que dá nome à oração, né? Eu só consigo classificar alguma coisa como oração a partir do verbo. A partir do verbo também eu determino ou não, ou sei se existe ou não o sujeito. E, falando nisso, eu trago a questão da concordância verbal. O que é concordância verbal? Concordância. Há uma relação, né, pela função sintática, e essa função precisa ser lógica, precisa ser coerente, precisa ser clara. Eu tenho que construir coesão e coerência no meu texto, tanto escrito como na fala. Então, o verbo
concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. É por isso que eu disse lá que é através do verbo que eu sei se o sujeito é simples, se ele é composto, determinado, indeterminado, inexistente. É o verbo que define tudo isso dentro de uma oração. Por isso que, logicamente, o verbo tem concordância com a questão do número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira, do núcleo do sujeito. Eu tenho que saber que núcleo é o termo da oração ali, que é a função, né, exercida por esse termo, que tem lá o substantivo, o pronome e tal, que são determinantes ali na questão do verbo. Ele vai ser o núcleo. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, núcleo coletivo, tá? Os outros exemplos eu já disse lá, do sujeito simples, composto e tal. Quando eu tenho um núcleo coletivo, que nem a turma, vocês estão no terceiro ano, vocês são uma turma, tem 30 e tantos alunos. Só que quando eu uso a palavra turma, turma é um coletivo. Só que a palavra turma carrega sentido de uma totalidade, de mais de um. Só que a palavra está no singular. A palavra é turma, não é turmas. Não são os 2 terceiros anos. Não são as 2 turmas. Eu tenho turma. Então é óbvio que eu vou concordar conforme o núcleo do sujeito, no singular. Eu vou concordar com o verbo no singular. Porém, existe a silepse, né? A silepse que é a concordância ideológica, como eu já citei, que a palavra turma traz uma carga de mais de um, tem 30, então eu posso, né, numa licença, aí, vamos dizer assim, dizer a turma foram ao shopping, ao parque, a uma visita ecológica e tal, e aí eu tenho essa licença e todo mundo sabe que eu estou intencionalmente fazendo essa relação do verbo no plural com a ideia da palavra turma, mas gramaticalmente eu tenho que seguir a regrinha da palavra turma que está no singular, o verbo fica no singular. Então, eu tenho vários casos aqui, eu vou citar alguns, né, como exemplos de concordância verbal. Quando eu tenho a expressão mais de, né? Então, mais de um caso de Covid foi registrado. Agora, se eu tenho 10 casos e eu tenho mais de, então eu não vou falar mais de 10 casos foi registrado, eu vou falar mais de 10 casos foram registrados. Então eu tenho a mesma relação aqui. Se eu tenho o numeral 1, é um caso, mesmo tendo mais de. Né? Porque volta aquela ideia da turma lá. Eu tenho mais de, então já quer dizer, se é mais de um, é plural. Mas eu concordo registrado no singular com o numeral 1. Nos outros casos, obviamente, são mais de vão ser aí 2 ou mais, né? Já tem o número 10, é óbvio que eu vou colocar no plural 10 casos registrados. Quando eu tenho pronome que ou pronome quem, tá? Quando é quem, eu concordo com o pronome quem, independente do que vem antes. Não fui eu quem fez, né? Não foi ele quem fez. No caso do que, eu tenho que concordar com o antecedente, como o pronome que está substituindo, né? Ele é um pronome relativo, no caso do qual, ele está substituindo uma palavra que já foi citada anteriormente, eu vou concordar com a palavra, né, que se refere. Então, ele está se referindo a uma palavra no singular, no plural, eu vou concordar com o antecedente. No caso do quem, eu posso fazer isso também, mas o indicado é você concordar com o pronome quem. Tá? Pronome interrogativo ou pronome indefinido. Sempre eles serão o núcleo do sujeito. Então, eu vou concordar sempre com o pronome interrogativo. O próprio quem pode ser um pronome interrogativo, qual, né? Ou indefinido, tanto, todos. Eu vou concordar sempre com ele, porque ele vai ser sempre o núcleo desse sujeito. Topônimos são os lugares. Então, sempre tem a dúvida lá sobre Estados Unidos. Se houver o artigo, os Estados Unidos, então eu já tenho lá os é plural.
Então, os Estados Unidos saíram da OMS. Então, eu tenho a concordância, né? Saíram com sabendo de Estados Unidos, que está no plural, e eu admiti ali o uso do artigo os, eu jogo para o plural. Se tiver só Estados Unidos é ainda uma superpotência. Então, eu uso porque eu estou me referindo ali a país, ao topônimo. Só que o nome está no plural, mas não tem o artigo os indicando essa pluralização. Nome de obras aqui são livros, são obras, né? Criações, e aí eu tenho uma liberdade para fazer a concordância. No caso dos Lusíadas, os Lusíadas, o próprio os já está no título, então eu posso dizer, os Lusíadas é uma obra de expressão mundial, ou os Lusíadas são uma obra de expressão mundial. Não tem, aí não há uma especificidade. No caso de pronome de tratamento, eu vou usar sempre a terceira pessoa do singular. Você, você é, que quer dizer vossa mercê. Vossa senhoria. Por causa do vossa, as pessoas acham que pode haver o plural, porque vossa é segunda pessoa, mas eu sempre uso o pronome de tratamento na terceira pessoa. Sujeito oracional, como eu me referi lá em cima, né? No caso da oração subordinada substantiva subjetiva, o verbo fica sempre no singular. É necessário isso. É necessário que você faça as atividades propostas. Então, eu tenho que você faça as atividades propostas, é uma oração, ela é o sujeito da oração, é necessário. Eu classifico isso como sujeito oracional. Às vezes não é esse o caso de uma oração subordinada. Tem uma oração lá no período anterior e eu continuo o verbo no singular a partir da próxima oração e eu estou me referindo à oração anterior, não necessariamente uma oração subordinada. Mesma coisa. Alguns casos com o sujeito composto, que eu estava falando aqui de sujeito simples, sujeito composto. Então, se o verbo vier depois do sujeito, é aquela regra geral, né? Eu vou concordar com os núcleos. Se é composto, tem dois núcleos, eu vou jogar o verbo para o plural, né? Joãozinho e Maria foram à floresta. Se eu tenho o verbo antes, né? O verbo está antes do núcleo, eu tenho ainda a ideia de concordar no plural, como o verbo que vem depois, mas eu tenho a prerrogativa de poder concordar com o nome mais próximo. E é óbvio, se ele estiver no singular, eu posso manter esse verbo antes do núcleo no singular. Tá? Então, há uma exceçãozinha aí. Para finalizar, eu tenho alguns verbos que levantam dúvidas. Há mais verbos, né? Mas para não ficar muito longo o vídeo aqui, eu peguei 3. O verbo ser, quando indica hora, quando indica uma data, quando dá uma dimensão, né, uma distância, eu vou precisar saber qual é essa hora, que dia é, né, ou qual é essa data, quais são as distâncias, para eu concordar com o numeral. É aquele raciocínio que eu fiz lá em cima do mais de 1, mais de 10. Né? Eu preciso saber se é 1 hora, é 1 hora. 2 horas, você vai falar, é 2 horas? Não, são 2 horas. Datas, eu tenho algumas colocações ali, dias, se tiver a palavra dia, eu fico no singular, mas existem, né, e muitas pessoas têm essa dúvida, são 31 de maio, tá? Porque são 31 dias do mês de maio. Se eu colocar a palavra dia antes, eu vou falar é dia 31, mas se eu não colocar a palavra dia, eu vou concordar com o numeral. Vai soar estranho, mas é isso que acontece, são 31. Aos 31 dias do mês de maio, nos documentos aparece isso. Tá? O verbo haver, eu já citei lá, que ele indica a oração sem sujeito, né? Então, eu tenho aqui o verbo haver, óbvio que existe a conjugação do verbo numa outra construção, eles não se houveram bem naquilo que tinham proposto fazer e tal, eu posso fazer isso, mas eu não vou dizer
houveram 3 pessoas na reunião, né? Eu vou dizer que houve, né? Estavam presentes ali 3 pessoas. Então, o verbo haver, ele é impessoal, ele é sempre conjugado na terceira pessoa do singular, independentemente do tempo, se é pretérito, futuro, né? Haverá 3 dias de folga. Então, eu vou manter o verbo haver sempre na terceira pessoa do singular. O verbo fazer também segue esse raciocínio quando ele indica tempo transcorrido. Então, se eu estou falando de 10 dias, faz 10 dias que estou, sei lá, doente. Então, eu não vou falar fazem 10 dias. Então, às vezes a gente ouve, a gente até lê, as pessoas, né, que a gente chama de hipercorreção, ela acha que fazendo a concordância é que está correto, e não está. Eu mantenho também a terceira pessoa do singular, faz 10 anos, né? Quando eu tenho tempo passado, tempo transcorrido, eu uso o verbo fazer na terceira pessoa do singular. Por hoje, era isso que eu tinha que deixar para vocês como recado. Espero que vocês tenham aí uma boa semana de estudos e depois consigam fazer as atividades propostas para darmos conta aí das nossas atividades. Então, tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima.